Olá, alunos e alunas do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje nós estudaremos porcentagem. Os nossos objetivos para a aula de hoje são conhecer o conceito de porcentagem voltado para situações do cotidiano e, além de conhecer porcentagem, nós já vamos aprender a calcular porcentagens. 50%, 25%, 75% e 100%. Esses serão os nossos objetivos para a aula de hoje. Agora eu trago para vocês algumas imagens. Observem com atenção. O que essas imagens têm em comum? Vocês percebem algum símbolo presente em todas elas? Justamente, esse símbolo que aparece é o símbolo da porcentagem. Em que outras condições vocês já viram esse símbolo? Além de propagandas, promoções, no celular, smartphone que vocês utilizam diariamente, quando está lá indicando a bateria, que quando ela começa a diminuir, já nos causa uma preocupação. Que outras situações, ocasiões nós costumamos ver esses símbolos? E vocês já usaram o cálculo de porcentagem em alguma situação? Ou esse vai ser o primeiro contato? Vejam só mais algumas situações do nosso cotidiano. Rótulos de embalagens que vocês têm aí na casa de vocês. A gente também pode observar muito, perceber a presença da porcentagem em pesquisas, resultados de pesquisas. Estamos no período eleitoral, é comum encontrarmos esse tipo de gráfico, reportagens, os jornais, as revistas, a internet, sempre nos deparamos com esse símbolo. Mas o que será que ele representa? Outro momento que nós costumamos também ver muito porcentagem, em resultados de pesquisas de programas de TV, sejam reality shows, enfim, votações. São diversas as situações que nós deparamos. Vocês já viram alguém próximo de vocês ter a necessidade de usar a porcentagem para desenvolver alguma atividade? Vocês irão precisar muito disso futuramente. Eis aqui o símbolo da porcentagem. Então, vocês já sabem que quando vocês se depararem com esse símbolo, ali nós temos porcentagem. E aqui o símbolo é porcento. Nós vamos ler este símbolo por cento. Mas vamos entender mais um pouquinho sobre porcentagem. Bom, o que é que nós entendemos como porcentagem? Nós entendemos porcentagem como sendo a razão, isso mesmo, a razão entre o número qualquer e 100, sendo representada pelo símbolo porcento. Utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de algo inteiro. Então, quando nós formos detalhar aqui essa explicação, vocês verão que quando nós temos 100%, nós temos o inteiro, o todo. Já quando a gente representa uma parte desse inteiro, então nós já estamos trabalhando com a ideia de porcentagem, para representar essas partes desse inteiro. E aí eu trago aqui um exemplo de 10%. Então, você vai numa determinada loja, você vê que se pagar à vista, você tem 10% de desconto. Então, como é que eu posso representar esse 10%? 10, olha a razão de 10 para 100, na forma de fração. Então, o que é que a gente pode concluir aqui? Quando a gente vai fazer essa representação, nós sempre vamos estar utilizando, como vocês podem ver, o número que antecede o símbolo porcento, e é como se a gente substituísse esse porcento sobre 100. 10% é igual a 10 sobre 100, ou 10 centésimos na forma fracionária. E aí, como eu falei lá no início, nós vamos calcular, voltar à nossa aula de hoje ao cálculo de 50%, 25%, 75% e 100%. E qual é a ideia inicial que eu quero que vocês gravem na mente de vocês, que não esqueçam mais?
Quando vocês estiverem falando de 50%, a gente sempre vai associar esse número, essa representação, à metade. Então, 50% da turma do quinto ano é composto por meninas, ou seja, metade da turma. Quando eu ouço falar de 50%, estou falando de metade. Já quando eu falo de 25%, eu estou falando de um quarto. O que é um quarto? Nada mais é do que a metade da metade. Vocês também podem associar isso. Então, 25% é igual a um quarto. É como se pegasse um inteiro dividido em 4 partes. Uma destas partes representa 25%. Vou já apresentar um exemplo que vai ficar ainda mais claro para vocês. 75% são 3 quartos, ou seja, um inteiro dividido em 4 partes, 3 representam 75%. É a metade mais 25%. E 100%, como eu já me referi para vocês, quando a gente fala porcentagem, escreve 100%, nós estamos considerando aqui o inteiro, ou seja, estamos considerando 100% de algo, estamos levando em conta o todo, tá? Então, 100% da turma gosta de matemática. Todos os alunos gostam de matemática. Então, vou apresentar aqui um exemplo para ficar ainda mais clara essa ideia para vocês. Então, a gente tem uma pizza dividida em 8 pedaços. Se eu considerar essa representação, vejam que agora eu tenho aqui pintado, ou fatias de pizza destacadas, eu tenho a metade. Conseguem identificar isso? Consegue, Milena? Paulo Henrique? Então, metade, eu vou representar que fração? 50%, porque como eu já mencionei para vocês, metade. Já nessa outra imagem, nós temos a metade da metade, ou seja, um quarto. Nesta representação, nós temos 25%. Vejam que eu tenho um quarto. Se eu for dividir essa pizza em 4 pedaços, eu pintei um. Porque ali 2/8, simplificado, nós já estudamos simplificação, 2/8 é o mesmo que um quarto. Nesta outra situação, nós já temos a metade mais um quarto, ou seja, 75%. 3 quartos da pizza. E nesta última situação, é fácil nós identificarmos, Guilherme, que toda a pizza, todas as fatias de pizza já eram. Ou seja, 100%, o todo. Dando continuidade à nossa videoaula, agora nós iremos apresentar algumas situações complementares, para vocês compreenderem um pouco mais sobre esses conceitos que eu acabei de apresentar. E em seguida eu vou apresentar alguns exemplos, explicando também como calcular a porcentagem. Então, nosso objetivo, como eu apresentei, calcular porcentagem 25%, 50%, 75% e 100%. Então, fiquem bem atentos aos exemplos que eu vou estar apresentando para vocês e, em seguida, vocês irão para o grupo de WhatsApp para a gente responder nossa atividade de hoje. Agora, irei demonstrar para vocês algumas representações que a gente pode estar realizando e também já algumas orientações para a gente aprender a calcular a porcentagem. Então, como eu já mencionei para vocês, 50% está relacionado a metade. Então, quando a gente analisa aqui 50%, nós já conseguimos identificar, conforme a orientação desta videoaula, que a gente vai representar 50%, 50 por 100. Tá? Então, entendam isso de antemão. 50% e qualquer outro valor que a gente trabalhar com esse símbolo de porcento, vocês vão considerar o numeral aqui, que acompanha o símbolo porcento, e aí é como se nós substituímos esse símbolo pela fração, por 100. Então, aqui a mesma situação, 50%, 50 por 100. Quando nós falamos de 50%, não esqueça, nós estamos falando de metade. E quando nós falamos de metade, para calcular 50%, nós dividimos por 2. Metade, nós dividimos por 2.
Quando falamos de 25%, da mesma forma, 25% por 100. 25, como eu já falei para vocês, é o mesmo que 1/4. Simplificando essa fração, 25%, a gente vai dividir por 25. 25 por 25, 1. 100 dividido para 25, 4. Portanto, 25%, 1/4. E aí, como é que eu faço para identificar o 25%? Eu vou dividir, já que eu quero 1/4, eu vou dividir por 4. Então, quando eu pedir para calcular 25% de uma determinada quantia, vocês irão dividir por 4. Ok? 75%. Como eu já falei, 75 por 100. E 75% é 3/4. E aí, uma forma de calcular 75%, né, é justamente utilizando, né, já um outro exemplo para vocês também estarem calculando. 75% é 3/4. Lembra que eu já falei bastante isso? Então, vocês podem calcular fração de quantidade. 3/4 de determinado valor. Então, seria 3 vezes esse valor dividido por 4. Vou já colocar alguns exemplos, não se preocupem, tá? E 100% é o todo, é o inteiro. Então, esse está muito fácil. Então, 100% de 20 é 20, porque é o todo, é o inteiro. Ok? Vamos agora à resolução de 2 exemplos. No primeiro exemplo, eu estou pedindo para calcular 50% de 600. Bom, o que é que eu vou lembrar? 50% é metade. E para mim encontrar metade, eu vou dividir por 2. Lembra que eu falei isso há pouco? Então, se eu quero identificar quanto é 50% de 600, eu vou pegar 600 e vou dividir para 2. Como é que fica essa divisão? 6 dividido para 2 é 3. Por que é 3? Porque a gente vai lembrar aqui da operação inversa. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6 é 0. Se eu baixar esses dois zeros, não vai dar para dividir, mas a gente baixa e leva eles para o quociente. Ou seja, 50% de 600 é 300. Metade de 600, 300. Se você souber calcular mentalmente, claro que você faz direto. Mas sempre que eu for calcular 50%, metade, não esqueçam, vocês deverão dividir por 2. Já no exemplo 2, nós temos a seguinte situação problema. Em um grupo de 100 alunos de uma escola, 25% são meninos. Quantos são os meninos? Então, 25% é 1/4. Não esqueçam disso. 25%, 1/4. E aí, como que eu vou calcular essa quantia? Lembra que quando a gente vai calcular 1/4, como eu já mencionei, vocês vão dividir para 4. Ou seja, 100 dividido para 4. Outra situação que eu posso utilizar, né? Esse 100 eu vou dividir em 4 partes. Vamos aqui fazer através de figura também para vocês entenderem esse conceito. Então, olha só como esse está simples. Eu tenho 100 alunos e eu quero saber quanto que representa uma dessas partes. Então, eu sei que a metade é 50. E 50 dividido por 2, ou seja, metade da metade é 25. Então, 25 com 25 forma a metade, 50%. 25 mais 25, 50. Ou seja, o todo, 100 alunos. Eu quero 1/4, ou seja, apenas uma dessas partes. Ou seja, já identifiquei que os meninos são 25 meninos. Fazendo pela divisão, a gente encontra esse mesmo valor. 1 não dá para dividir para 4, vamos dividir 10 para 4, que dá 2. 2 vezes 4, 8, resta 2, desce o 0. 20 para 4 são 5,
5 vezes 4, 20, menos 20, 0. Ou seja, 25% equivale a 25 crianças. 75%, ou seja, se 25% são meninos, 75% são meninas. Então, a gente vai ver que essa é a fração das meninas. 25 mais 25 mais 25, que dá 75. Então, uma forma também de vocês calcularem 75% é calculando 25%, dividindo para 4, e aí você vê a diferença. Se 25% era 25, qual era o restante? O restante é 75%. Nesse caso, 75 meninas. Então é isso, turma. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, que tenha ficado claro os exemplos que eu acabei de apresentar para vocês. Pesquisem mais sobre porcentagem, assistam outras videoaulas, retomem esta videoaula se necessário e seguimos para o nosso grupo de WhatsApp, onde nós faremos a atividade proposta para a aula de hoje. Então, desejo bons estudos, grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.